Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você novamente, professora Elisângela, e hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. Vamos destacar as suas características gerais. Bora aqui comigo, quero contar para você que nós não estamos sozinhos, isso mesmo. O querido professor Kelvin está conosco. Olá, querido, toca aqui, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Queridos alunos, e aí? Caderninho já no jeito? O ambiente, o teu espaço está favorável para você aí participar dessa aula? Bora lá então iniciar? E nós começamos com o nosso objetivo, que é identificar as características dos mamíferos, isso mesmo. E para começar a nossa aula sobre os mamíferos, eu trago essa imagem aqui e eu convido-te a observá-la. E eu pergunto para você, você já viu um morcego de perto? Já viu? Por que ele é considerado um mamífero? Olha ele aqui, ó. Por que o morcego é considerado um mamífero? Eu vou dar um tempinho então para você pensar nessa questão e a gente já volta para falar mais sobre eles. Até daqui a pouco. E aí, minha gente, já viu o morcego aí de pertinho? Já teve aí tete a tete com ele? Aí eu perguntei para você, por que ele é considerado um mamífero? Por que o morcego é considerado um mamífero? Por quê? Porque ele possui glândulas mamárias que têm a capacidade de produção de leite, isso mesmo, né? Que é utilizado então para amamentar os seus filhotes. Essa é a principal característica que se destaca, né, nesse grupo dos animais que são os mamíferos. Muito bem, são animais vertebrados, né, possuem as vértebras, pertencentes ao reino animália, do filo Chordata, né, e da classe mamália, né, o que confere a eles essa característica, né, de mamíferos. São animais terrestres. Temos aqui a imagem de um cachorro, né? São animais aquáticos, aqui está a baleia. Também são animais voadores, como nós já mencionamos e falamos deles, do morcego, né? Muito bem, os mamíferos apresentam uma variedade de modos de alimentação bastante variada. A presença dos dentes, né, como a gente observa, contribui para que eles possam explorar, para que eles possam aproveitar a maior diversidade na alimentação. Graças à presença dos dentes que eles têm, então eles podem comer praticamente de tudo que está ali no hábito alimentar deles. Falando então em alimentação, eu trouxe essas informações para você. E eu vou pedir para você fazer o registro dela no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para você copiar e depois eu vou voltar e falar com você a respeito desses tipos de alimentação, ok? Então eu vou dar um tempinho para você fazer o registro dessas informações aí no teu caderno e eu já volto para continuarmos a falar desse assunto. Até daqui a pouco.
Voltei, queridos alunos. E aí, fez o registro dessas informações no teu caderno de ciências? Está bem anotado aí? Depois você pode socializar, compartilhar ali com os teus colegas de turma e vocês podem conversar sobre isso, porque nós vamos falar então desses tipos aqui de alimentação, né? Se refere aos carnívoros, os herbívoros e os onívoros, né? Os carnívoros, o nome já é bastante sugestivo, né? Então, aqueles que se alimentam só de carne, né? Possuem uma alimentação ali riquíssima em proteínas e lipídios, né? Os carnívoros, então, que adotam a carne ali como seu principal referencial na alimentação. E os herbívoros? São aqueles que se alimentam de vegetais, né? Apresentando aí adaptações para a digestão da celulose. Então, os herbívoros são aqueles que se alimentam especificamente dos vegetais. E os onívoros? Os onívoros são aqueles que apresentam um tipo de alimentação bastante variada. São aqueles que comem praticamente de tudo, né? Alimentando-se de animais e de vegetais. Ou seja, não é nem carnívoro e nem herbívoro, porque se alimentam dos dois, tanto da carne, né, de animal, como também de vegetais. Por isso, eles são classificados como onívoros. Muito bem, falamos da alimentação. Agora nós falamos da reprodução dos mamíferos, né? Tratam-se de vivíparos, seres, animais vivíparos, né? O desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo da mãe. Isso mesmo, nós, por exemplo, né, somos seres vivíparos, né? Crescemos ali, se desenvolvendo ali dentro do corpo da mãe até que chega o período ali do nascimento. A alimentação se dá ali pela corrente sanguínea, pela placenta. Então, nós somos classificados como vivíparos. São seres bastante adaptáveis, né? Estamos falando dos mamíferos, né? Podem ser encontrados em todo o planeta. Os mamíferos vivem em sociedade, e essa capacidade ali que eles têm de viver ali, né, em grupo com outros animais, confere a eles a característica do cuidado, isso mesmo, do cuidado com os filhotes, até o momento que eles se tornam independentes ali, né, da mãe. Então, eles ficam ali sendo cuidados ali pelos adultos, que estão ali, né, que vivem em sociedade, vivem ali em grupos. Muito bem, a principal característica dos mamíferos, qual que é a principal? É a presença de glândulas mamárias. Por quê? Glândulas mamárias, porque produzem leite. Olha essa animação aqui, né, mostrando para nós aqui então, né, esses filhotes sendo alimentados pelo leite materno. E muitas vezes o leite materno é o único alimento que os filhotes têm. E o leite, né, ele é rico em substâncias nutritivas na qual o filhote necessita para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento, né, para o crescimento, principalmente ali nos primeiros dias, os primeiros meses, né, depende ali da espécie que vai então estar ali por algum tempo se alimentando apenas do leite materno. Bora fazer uma atividade agora então? Tá aí com o caderninho no jeito? Bora fazer então o registro dessa atividade. Todos os mamíferos apresentam dentes adaptados aos mais diversos hábitos alimentares. Animais carnívoros apresentam caninos bem desenvolvidos, permitindo que eles perfurem e rasguem a carne da presa. Como chamamos os animais que têm a alimentação variada? Como que nós classificamos aqueles que comem de tudo? Deu alguns exemplos aí. Eu vou dar um tempinho para você anotar e a gente já volta para continuar. Até já!
Voltei. E aí, anotou aqui essa atividade no teu caderno? Muito bem. Aí, então, eu perguntei para você, né? Como que chamam os animais que têm um tipo de alimentação bastante variada? Dê exemplos. Então, eles são classificados como onívoros, que comem de tudo, tanto animais quanto vegetais, né? Alguns exemplos: o corvo, o esquilo, o lobo-guará, o morcego, o porco, o urso, o chimpanzé, o gorila, etc. Nós, seres humanos também, né? Somos classificados como seres onívoros. Muito bem, minha gente. Uma outra característica que a gente percebe, né? São os pelos. Qual que é a função deles? Então, aqui a gente já tem uma belezura de uma capivara, né? Riquíssima em pelos, né? Recobrindo ali o teu corpo, né? O corpo dela. E qual que é a função? Bem, uma das funções é evitar ali, né? Que o calor vai se dissipando ali da superfície da pele para o meio externo, né? Ou seja, funciona como um isolante térmico, né? Essa característica, então, permite, né? Os pelos permite, então, que a temperatura do corpo dos mamíferos mantém sempre constante, porque evita ali, né? Ajuda a evitar ali a perda, a dissipação do calor da superfície da pele para o meio externo. Gordura, né? Uma outra característica muito importante, acúmulo de gordura sob a pele dos mamíferos, né? E também entre os órgãos, né? Qual que é a importância do acúmulo de gordura ali sob a pele? Funciona como uma reserva de energia, exatamente, auxiliando também na manutenção da temperatura do corpo do animal. A gordura funciona ali, então, como, né, um isolante térmico, evitando ali também a perda de gordura, né? Proporcionando ali energia suficiente para manter a temperatura corporal dele bastante constante. Muito bem, então. E essa animação aqui, hein? Pelo jeito, muito calor, né? Calor. Suor, que a gente percebe, glândulas sudoríparas presentes, né, nessas espécies. E qual que é a função das glândulas sudoríparas? É a produção de suor, que vai participar da regulação da temperatura corporal, como então a gente pode observar aqui. São animais endotérmicos. Os mamíferos são animais endotérmicos. O que quer dizer isso? Que tem a capacidade de regular a temperatura do corpo, mantendo, né? Sempre mantendo, praticamente constante, a produção do calor interno. Por isso, são chamados de animais endotérmicos, por conta dessa capacidade de manter ali a temperatura corporal, por conta ali do seu metabolismo, né? Da produção de calor interno. Glândulas sebáceas, uma outra característica que produz uma substância oleosa que é muito utilizada para lubrificar, para impermeabilizar os pelos ou até mesmo a pele. Nós estamos vendo aqui essa belezura, né, desse mamífero aqui então, que está aqui lubrificando, né, a sua pele, deixando ela lubrificada, impermeabilizando ela então com essa substância oleosa que é produzida, então, nas glândulas sebáceas. Bora fazer mais uma atividade? Topa? O caderno está no jeito? Então, pega aí para você anotar. Os mamíferos têm em seu corpo algumas glândulas que produzem algumas substâncias. Considerando as glândulas sebáceas, mamárias e as glândulas sudoríparas. Quais são suas respectivas funções? Ou seja, qual que é a função da glândula sebácea, a função da glândula mamária e a função da glândula sudorípara? Quais são as respectivas secreções que cada uma dessas glândulas aqui produz? Glândula sebácea produz qual secreção? Glândula mamária. E a glândula sudorípara? Qual é a secreção? Eu vou dar um tempinho para você anotar aí e a gente já volta para conferir. Até já!
Voltei, minha gente. E aí, anotou a atividade, registrou ela no teu caderno, fez sozinho, pediu ajuda aí dos colegas, já começou a compartilhar com a turma. Bora lá então conferir essa atividade que se refere aos mamíferos, né? Tem em seu corpo algumas glândulas que produzem algumas substâncias. Então, considerando as glândulas sebáceas, as glândulas mamárias, as glândulas sudoríparas, quais são suas respectivas secreções? Bora conferir então? Bora lá. Bem, as glândulas sebáceas, elas produzem o quê? O sebo, né? Que é utilizado então ali pelo animal para impermeabilizar ali, né? O seu pelo. As glândulas mamárias, que produzem o leite. Lembrando que nós estamos falando da principal característica dos mamíferos, que são as glândulas mamárias, que têm a capacidade de produzir o leite para então alimentar os seus filhotes. A glândula sudorípara, essa glândula tem a capacidade de produzir o quê? O suor. Lembrando que o suor ali, né, é utilizado também para regular a temperatura corporal ali do organismo, né, dos mamíferos. Muito bem. O que nós vimos na aula de hoje? Falamos sobre as características dos mamíferos, né? A presença ali da glândula mamária, né? Na produção de leite, sendo como a principal, a presença do pelo, né? Que está ali recobrindo o corpo, evitando e contribuindo com que o calor, né? Da superfície da pele seja dissipado para o meio externo. Falamos das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas e nós destacamos também o conceito de carnívoro. São aqueles que têm alimentação rica em proteínas e lipídios, se alimentando, portanto, de muita carne. Os herbívoros, aqueles que se alimentam praticamente ali de vegetais. E falamos também, conceituamos ali os onívoros, que são aqueles organismos, aqueles seres vivos que têm uma dieta alimentar bastante ampla, se alimentando tanto de carne quanto de vegetais. Não é nem carnívoro e nem herbívoro. Muito bem, então são esses aqui, né, que nós vimos, são esses requisitos aqui que nós vimos na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha feito muitas anotações e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até breve.